Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Jornal O Globo. Aqui no estúdio da redação, a gente sempre recebe um convidado para trocar ideias, fazer revelações, abrir o coração. Djavan, Marina Silva, Débora Bloch, Pedro Bial, Paola Oliveira, Tony Ramos, Thaís Araújo e muitos outros já estiveram aqui, em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo ou no Spotify. Hoje quem está aqui comigo é a cantora Simone, que nasceu em Salvador, nada menos do que no dia do Natal, em 25 de dezembro, e celebra 52 anos de uma carreira robusta, com dezenas de álbuns gravados, milhões de discos vendidos, inúmeras canções em rádios, novelas, filmes, enfim, uma das vozes mais importantes da nossa MPB. Me sinto muito honrada de receber aqui você, Simone. Obrigado. Obrigada Muito muito. obrigado. E eu também, né? Que bom. Obrigado por ter me convidado, obrigado por fazer parte dessa turma, né? Desse conjuntão que veio aqui, desse grupo que veio aqui e as pessoas que estão aqui. Então é Natal, né, minha querida? E não existe Natal. Há 30 anos que não existe Natal brasileiro sem Simone, né? É, Você se pergunta, então, o que você fez? Então é Natal o que você fez? É uma pergunta que se você faz? claro, e agora eu estou abrindo para perguntar para as pessoas, de ter essa possibilidade da gente, né, conversar Nas redes, né? nas redes. O que eu tenho feito nos meus últimos anos é plantar sementes que eu quero colher e que eu estou colhendo. Semente do amor. E canto, ter cantado. Eu tenho cantado. Tem feito muito show, nossa. É bom, né? E eu tenho dividido o palco com muita gente maravilhosa. Muito bom. Tem trabalhos novos, encontrado gente nova, cantando com pessoas novas de tudo, de idade, de carreira, de palco. Muito bom. Isso daí é muito. Mas a sua versão, então, é Natal. Foi gravada em 95. Você trouxe até o disco, né? A capa do Eu disquinho. trouxe porque De 25 de dezembro. eu adoro esse. É muito lindo. Adoro É esse muito trabalho. lindo. E aí se tornou um hino natalino do Brasil, É. né? Qual é a sensação de ter uma canção que marca a vida de tantas gerações? Bom, né? É bom eu saber que tenho espalhado amor, pedir paz e pedindo paz para as pessoas, tranquilidade. Isso tudo através de uma música, né? Que sobressaiu no disco, na gravação. A música é bem emblemática. Ah, ela, é- ela, ela foi abraçada pelo povo brasileiro. Ela foi, ela é a música mais importante, mais tocada nesta época, mais do que qualquer outra música. Ela vem, ela é topo de ranking. E além dela ter vendido milhões de Milhões. discos, né? Na época que os discos vendiam muito, ela continua sendo um sucesso através do streaming, né? Continua. Pois Estou é, dizendo que ela é a música mais tocada. sim, Agora, demais. é uma época incrível, porque o brasileiro gosta de Natal, o brasileiro ama Natal, o brasileiro ama esta canção. E ela passou a ser conhecida através da minha música aqui no Brasil. Sim, Tá? porque ela é era uma muito versão pouco. do Cláudio Rabelo, Ela né? é uma versão do Cláudio Rabelo e Para uma foi música gravada de Yoko de Yoko e e John Lennon. Lennon, um clássico. E foi feita, né, em 71, abrange muita coisa. Era uma canção original que era um protesto contra a guerra do Vietnã, Vietnã. né? E é uma canção que aqui no Brasil ultrapassa esse caráter festivo, né? Sim. Ela alcança um sentido muito mais amplo, uma mensagem humanitária que transcende, inclusive, religiões, Que não é? bom isso, né? Não é qualquer coisa, né, Não, Simone? ela é muita coisa. Muita coisa. E a gente também não tem grandes tradições de canções natalinas. Essa música virou um pilar no. A gente não, na verdade, a gente não tinha nós brasileiros, particularmente, eu adoro o Natal, né? Nasci no Natal, como você já disse, e eu tinha uns discos lá meu pai gostava muito de colocar músicas de todas as maneiras, de clássico a canções natalinas. E eram discos coloridinhos,
Do nosso Tínhamos, não, cancioneiro. tínhamos músicas feitas, músicas de Natal, uma ou outra. A gente não tinha um trabalho voltado para o Natal, mas a gente ouvia muita música natalina, né? De outras pessoas, de outros países. E o brasileiro, por ser um povo muito quente, muito unido e gostar do Natal, adora o Natal, seja ele rico, pobre, o que for. Entendeu? O brasileiro ama Natal. É a cereja do bolo. Foi uma música que, quando entrou, todo mundo abriu os braços para E você recebê-la. teve a ideia em Nova York, depois de se deparar com um disco em que Nat King Cole e outros cantores cantavam músicas de Natal. E Sim. você, enfim, já tinha nascido no dia 25 de dezembro. Normalmente eu não viajo assim no frio, durante o período de frio, porque eu não gosto de frio. Mas é impressionante, porque você chega nos Estados Unidos, no caso era Nova York, e você vê tudo enfeitado e aquelas paredes, quando existia, né? Tower Records e outras lojas de disco, magazine de disco, somente de disco, e aquelas paredes, né, com os cantores mais famosos do mundo ali fazendo aquela parte, gravando de Frank Sinatra, né, de King Cole, aquelas pessoas cantando as músicas lindamente. E falei, meu Deus do céu, vou fazer um. É, é, e se você pensar direito, assim, se você pensar um pouquinho mais com calma, você vê o que a gente gosta de Natal. Sim. O que a gente gosta de Natal? Então, não queiram tirar este sonho do povo. Não conseguiram. Não pode. É verdade que a Deixa Yoko te sonhar. deu permissão? Deu permissão. Gente, ela nunca tinha dado permissão para ninguém gravar nada deles, né? Nem autorizado nenhuma versão. E foi através lá dos advogados, e ela, quando viu a letra, leu a letra, ouviu a música, inclusive a inclusão De de Hiroshima e Nagasaki Hiroshima, na letra, é, que, segundo, tem um jornal japonês que fez uma pesquisa recente e viu que das versões que houve da música, a brasileira, a sua versão, era a única que tinha Hiroshima e Nagasaki na letra. E foi uma sacada, entendeu, do Cláudio Rabelo, de incluir esses lugares que tinham e sofreram muito, foram praticamente dizimados, né? Sim. Você acha que isso teve a ver para ela te dar autorização, a inclusão dessas duas palavras? Eu acho que isso foi bom ter. Acho que ela gostou. Se ela não tivesse gostado, ela não daria autorização. Você não chegou a encontrá-la? Não, era uma coisa que eu gostaria de encontrar. Eu já vi Yoko na rua, lá no Central Park, depois da morte do John Lennon. E uma vez, na época dos protestos contra a guerra do Vietnã, eu estava lá no Central Park, pensando nessas coisas. O mundo realmente é uma ervilha, né? Ele vai dando uma volta e depois eu comecei a linkar. Falei, meu Deus do céu, eu estava naquela época ali. Passava muito pela porta do Dakota, né? Porque passeava ali no Central Park. Vi muitas coisas e vi muitos protestos ali. E, e sei lá, 20 anos depois, quase, né? Eu lanço um disco, gravo uma música escolhidas por, por mim, pelo Mainá, pelo Mug, pelo Max, Produtores da os época. produtores, e diretores e presidente da gravadora, e você faz aquela. Trazendo toda essa história, Tudo essa vivência junto, que você gente. tinha passado, né? Se você encontrasse Yoko, o que você diria para ela? Muito obrigado. A gratidão, não só pela música, pelo trabalho deles, o que foram os Beatles, o que foi o John Lennon, a maneira que ele morreu, estupidamente, uma coisa
inimaginável, mas lá naquele país, uma hora vira, outra hora some. Ah, mas eu agradeceria ela, como a todos os Beatles, como a todos os compositores. Claro que ela é uma figura gigantesca dentro do cenário, né, internacional, do cenário mundial, de tanto uma figura emblemática como ela é até hoje, e o que eles fizeram, e pelo que eles lutaram, né, A pela mensagem paz, que gente, passaram. pela paz, pelo amor. É. Agora, não é fácil ter a concorrência de Jesus, nada menos que Jesus no dia do aniversário, né? Sua relação com o Natal nunca passou por amor e ódio, nunca se sentiu sem aniversário, não? Um presente só? Claro que eu me senti, mas eu não brigava com Jesus. Jesus era o grande símbolo, né? O grande símbolo para mim. Agora, de ganhar assim um presente só que valia por dois, que não era verdade, né? Mas a família era muito grande. Eu acho que a minha competição maior era com meu irmão mais novo, né? Até então nós não tínhamos a outra irmã mais nova do que meu irmão mais novo. Então nós temos a diferença de idade de 1 ano e meio. E, e ele sempre ganhava presente no meu aniversário, mas eu não ganhava presente no aniversário dele. Ah, não foi fácil, né? Não é fácil uma criança assimilar que não existe mais Papai Noel, que não tem o presente no dia do seu aniversário, no dia de Natal. Não é fácil, mas isso foi vencido. Faz E tempo. essa canção, a gente estava falando, né? Como te trouxe alegria e trouxe alegria para o Brasil. Mas você já contou ter sofrido bullying, né? Muito. O que aconteceu de mais curioso, triste ou engraçado? Você ficou chateada? O bullying é uma coisa de raiva. Então, ódio, eu não consigo lidar com isso. Meme é o contrário, entendeu? Mas eu sofri bullying desde que eu era criança, lá em Salvador, pela minha altura, era Magreza, comprida e mal acabada, era uma tábua, Olivia entendeu? Palito, Olivia provavelmente. Palito, Belém Brasília, né? Comprida e mal acabada. Então, às vezes eu andava com a cabeça baixa para não aparecer com aquela cabeça no meio das pessoas, né? Eu Eu saí de Salvador aos 16 anos, já tinha crescido de altura, tudo. Então eu tinha 1,80 m naquela época, muito alta, né? E desde ali que eu comecei a sofrer bullying. Aí, quando eu lancei o 25 de dezembro, pegaram muito pesado, né? Por causa de uma música que era sucesso e 1 milhão de cópias vendidas, né? de início, né? O disco já vendeu mais de 3 milhões de cópias, ou mais até. Eu não tenho esses dados para te dar. Mas aí Mas pediam o quê? Pra você não tocar, pra ninguém tocar? pediram, sim, pediram para não ser tocada, me botaram com máscara no rosto, como se fosse proibida de cantar. Isso não é uma coisa boa para ninguém. Nem um exemplo, nem de rádios, nem de órgãos de televisão, nem de programas de televisão, nem de programas musicais. Isso não é bom. Isso parece ditadura. E era uma ditadura. Eu fui proibida de cantar em vários lugares. Horrível. Oficialmente mesmo? Mas ninguém tinha coragem de chegar e dizer. Uhum. Mas a Qual era a música justificativa? não tinha justificativa, não tinha convite. Uhum. E uma das vezes que eu fiz vários programas de televisão. Quando começou, essa música foi lançada no programa do Jô. Depois eu fiz vários programas de televisão. Eu lembro de ter tido. E eu levava sempre as meninas de Petrópolis, as Coral, Canarinhas, né? O né? coral. De Petrópolis. Nós éramos uma turma grande. E era só cantar uma música bonita. Além disso, com a mensagem que ela traz. Por que aquela raiva é feito manada? As pessoas não sabem nem o que é. Eu tive em programa de televisão, uma vez eu estava num programa de televisão
que foi plantado ali uma pessoa para dar notícias, falar mal da música. E Com a sua presença? com a minha presença. Não, que cruel, né? É cruel, foi cruel. O que você sentiu ali na hora? Pena, e fiquei pena daquela pessoa que estava rendida. Era um homem. Ele fugia, inclusive, da idade de todo mundo. Era E mais velho? ele era mais velho. E também, quando terminou o programa, o apresentador e na época, a diretora, não sei se é hoje, mas não vou falar qual é o programa, eles disseram para mim, me pediram desculpas, que eles iam cortar aquela parte do programa. E não cortaram. Quando você viu, ficou chocado? Eu sinto pena dessas pessoas. Porque não são pessoas que têm opinião, são pessoas que seguem uma linha que elas nem sabem. Sim. Foi o que eu debati, inclusive, nesse dia. Falei, vocês não sabem o quê? Vocês não sabem cantar a música. Vocês não conhecem a música. Vocês não sabem que a música é uma versão do John Lennon e da Yoko. Vocês não conhecem a música. É a mesma coisa se você colocar um gado naquele cercado. Aquele gado não tem noção da força que ele tem, porque uma vaca ou um boi derruba aquela cerca, não é? Então, o efeito era o mesmo. Ali tinha gado, efeito manada, e que não sabiam o que era. Aí um falava, o outro botava qualquer coisa, agressão. Mais ou menos o que acontece hoje nas redes sociais, né? Esse efeito manada, Você esse veja assim, ódio, essa, né? o amor vence, entendeu? Tá aí uma música que tem, uma música não, tem um trabalho que tem 30 anos. Eu tinha 45 anos na época. Hoje estou com 76, né? 75 e faltando horas para fazer aniversário. E a música é primeiro lugar. A música é a primeira arrecadação da ECAD. Melhor resposta que podia dar, aquela né? que não se dá. Hum. Essa é a melhor resposta. Você não dá. Sim. Deixa o povo dar, né? Deixa. Agora, você começou a carreira em 73, estourou 4 anos depois com Jura Secreta, marcando seu nome de vez no panteão da MPB, foi recordista de vendas de discos nos anos 80. Como é que você vê esse jeito de lançar música hoje? Assim, você que, né, pensa um disco por completo, sempre pensou assim em relação a projeto, como projeto mesmo. Hoje a gente, né, muitos artistas lançam EPs, singles, músicas sozinhas. Como é que você vê essa mudança da indústria musical? Olha, eu acabei de lançar um single com Carlinhos com Brown, chamado Sim. Primeiro Amor Primeiro. É muito diferente a época em que a gente está vivendo, né? Antigamente, eu sou da época que você gravava um disco por ano. Ficava 3 meses gravando um disco, mais 2 ou 3 escolhendo música, trabalhando 6 e já gravava o outro. A música, estão aí, os compositores, a maioria deles estão cantando, inclusive. A gente se encontrava com uma frequência muito grande, né? Todo mundo, você sentava e um tocava piano, outro pegava violão. Uma época muito linda da Odeon, que foi a primeira fase da minha vida. Gravadora Odeon. Gravadora Odeon, EMI Odeon. Eu tenho essa coisa de não explicar direito. Mas era muito legal. Tinha uma troca muito tinha profunda, uma troca, né? entendeu? Um tempo, né? Tinha tempo, tinha troca e não tinha essa violência que a internet tornou-se ou proporcionou e proporciona para você fazer o que você quer, né? E hoje as pessoas têm mais até a possibilidade de ser ouvida na hora que se vem o cupido, o sininho bate ali naquele pingo de luz e faz o céu Sim, abrir, sim. né?
que você acha que ficou, assim, em mais de 50 anos de carreira? O que ficou intacto em você, mesmo com todas as mudanças da indústria da música? Qual o principal legado que você vê do seu trabalho para a MPB? Tá aí, até hoje, tá aí, são 40 discos. Eu fiquei quase 10 anos sem gravar. Eu não queria gravar, né? Eu queria fazer um projeto que eu fiz depois, mas eu acho que gravar um disco, você tem que falar as coisas que você quer, daquele momento. Acreditar, né? É, Naquilo que você está acreditar cantando. nele. E eu queria cantar os nordestinos. Eu sou nordestina. Você fez esse disco Eu lindo fiz. da gente, Da né, em gente. 2022, É. só com mulheres nordestinas. Quase, Só. praticamente. O É. Juliano estava ali, O Juliano Holanda, estava né? ali, o Tiago Torres, que é um Sim, português que sim, teve sim. a permissão, Sim. e Zélia Dunca, Sim, maravilhosa, que capitaneou claro, tudo, mas era música basicamente de compositoras mulheres. mulheres. Foi muito acontecendo. bonito. A gente não criou aquele disco, aquele trabalho, para ser um trabalho com 80% de compositoras. Mas foi. Até eu fui obrigada a gravar uma música minha e do Tiago Torres, porque eu nem queria colocar, Sim, né? Foi uma coisa que aconteceu durante a pandemia, sim. né? E o disco, o trabalho, né? Quando ele ficou pronto, nós esperamos um ano para ele sair, para lançar o disco. Por quê? Houve a pandemia, então você não podia encontrar com ninguém. Sim. E ele foi feito na pandemia. Sim. Ele que foi criado e gravado durante a pandemia. Em 10 dias, a gente se trancou no estúdio e fizemos o disco, que é lindo. Lindo. Mas na hora de eu trabalhar o disco, eu fiz 50 anos de carreira. Não, mas é muito lindo, porque eu lembro quando a gente conversou naquele 2022, você estava lançando aquele disco, você falou assim, Maria, esse disco... Porque eu falei, nossa, mas é tanta música de amor e tesão no disco, você tá apaixonado? Você falou, tô apaixonado pela vida, tô com tesão pela vida. Você permanece assim? Eu sim. Sem tesão não tem solução, não há solução. Tudo que você faz, você tem que fazer com vontade, senão é broxa, entendeu? Não rola. Não rola. Você vai cantar, que essa comunicação mais direta com o divino, com Deus, você tem que estar ali entregue para isso, para esse trabalho que você faz, né? E eu sou apaixonada pela vida, eu sou apaixonada pela música, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou romântica, eu gosto do amor, eu gosto de viver isso, eu gosto de cantar o amor. E gosta de namorar também, né? Gosto. E eu acho que se cantar uma música de amor, ou você sabe do que você está falando, ou você quer falar daquilo, ou você gostaria, né? Ou você já viveu, ou você está vivendo, ou você gostaria de viver. É o que você falou, tem que acreditar, né? Você tem que acreditar. Tem que acreditar. E uma coisa que eu acho... pele, né, cara? É suor. É isso. Uma coisa que eu acho muito impressionante é que, assim, né, quando você surgiu, né, com a sua voz de timbre grave, personalíssima, você sabe, no primeiro acorde, no primeiro... Né, o primeiro A de Simone, você sabe que é a sua voz, né? Muito potente, abalando ali todas as trincheiras da MPB, né? Você abalou os alicerces da MPB com a sua voz naquela época, e é uma voz que permanece com a mesma potência. Isso é tão forte. Como é que você cuida da sua voz? Atualmente, há uns 3 anos, mais ou menos, eu faço, já fazia antes. Eu tenho fonoaudiólogas, gás, porque às vezes uma viaja comigo, a outra equipe viaja comigo, mas sempre cuidando de mim, né? Da minha voz, que é o bem mais precioso que eu tenho. Eu, durante 40 anos da vida, eu cantei sem saber absolutamente nada. Olha. A primeira pessoa que eu conheci, assim, há muitos anos, 8 anos, que era uma época que eu era, inclusive, contratada da Globo, que eles mandaram. Eu fui até a Glorinha Boitmiller. Fonoaudióloga maravilhosa. E eu lembro que eu já sentei errado, entendeu? Eu fiz a cena, descruze, faz não sei o quê, tudo tá ligado para você cantar.
né, a sua postura, O diafragma, a a sua respiração, respiração. tudo. Sim. E eu tenho me dado esse presente, né, de viajar com uma pessoa cuidando de mim. Você acha, você é... Mas te falo o seguinte, existe a dedicação, que é grande, a disciplina, que é grande. Para mim, como cantora, eu preciso descansar, eu preciso dormir, é um fator principal. O descanso, o sono, a alimentação, a dedicação e a disciplina. Tem alguma Porque coisa que você não pode comer? eu não posso comer muitas coisas, mas é porque eu não gosto. Me faz mal, mas eu não sou gulosa. Eu gosto de comida simples, uma carninha moída com um arrozinho. Não gosto de fritura, sempre fui assim, enjoada, né? Sei lá, eu dizia que a minha digestão era baianíssima. Maravilhosa. Mas você acha, Continua. tem 6 irmãos, né? Você tem Não, eu tenho 8 irmãos. 8 irmãos. Então, você é a 7ª filha. Eu sou a 7ª. Você acha que tem a ver, o fato de você ter tantos irmãos, tem a ver com Deus ter te dado esse vozeirão todo para você conseguir ser ouvida ali no meio? Tinha que gritar para ser ouvida. Todo mundo na minha casa fala alto, entendeu? Tem voz potente. Porque 9 pessoas, né? 9 filhos. Para pedir carinho, né? Você tem que... Mas eu tenho uma das minhas sobrinhas, ela fala assim, oxa, minha tia, 1,80 m. E meus irmãos, eu sou a mais alta de todos. Olha. De todos, né? E minhas irmãs têm a estatura, a altura das minhas irmãs, 1,60 m, 1,61 m, 1,58 m. E eu vim essa coisona, não sei se... Sei lá, Deus falou, vai. Nada Né? por acaso. Eu agradeço muito, entendeu? Ele me deu um caminho para eu percorrer e eu espero, né, que eu continue nesse caminho que ele me mostrou e que não saia nunca dele, que enfrente o que eu tenho que enfrentar, né? É um caminho, inclusive, que tem muita gente que fala, né, que, por exemplo, gente do samba que fala que samba você não escolhe, o samba te escolhe, ele te sussurra alguma coisa no seu ouvido. Foi um pouco assim, misterioso, que veio a história da cigarra para você, né? Foi. Você estava num banheiro. Foi. Me conta essa história. Eu ouvi uma voz, e na terceira vez que eu ouvi dizendo cigarra. Eu ouvi aquela voz aqui assim, cigarra. Na terceira vez, eu falei, meu Deus, eu recebi esse nome de presente. Saí correndo, atravessei a rua, eu estava na casa do meu irmão, e fui para a casa do Mário Troncoso, que era um amigo meu, uma pessoa muito importante na minha vida. Ele ligou pro Bituca. Eu liguei pro Bituca. Você ligou? Liguei pro Bituca. Ligou pro Milton Nascimento. Acabei de receber um nome, cigarra. Faz uma música para mim. E pronto. E aí Milton se tornou... Qual a importância do Milton na sua vida? Nossa Senhora. Ele é a pessoa mais importante musicalmente para mim e amigo. O Milton, o Bituca, eu não consigo chamar ele de Milton. O Bituca foi fundamental na minha vida. E eu sei que a reciprocidade é enorme. Eu vi um show da Portela, que todo mundo participou, e você passou o show inteiro com a mão aqui nele, ele sentado e ele segurando a sua mão. Era como se ele tivesse... Eu tô seguro com ela aqui, sabe? A gente tem essa coisa. A gente tem. Eu amo ele, eu amo o Milton, o meu Bituquinha. Bom, você falou, né, de um feat com Carlinhos Brau. Quer falar mais dele? Falar do Carlinhos? Do Bituca? Saído. Porque ele tá aí, né? Então, é tão bom ver. Você foi no show de despedida dele? Foi tão bonito. Meu amor, eu não estava. Eu estava gravando. Eu estava em Portugal, mentira. Eu fui para Portugal e é inesquecível, porque eu cheguei em Portugal
eu fui para fazer o show no Porto e recebi a notícia de que Gal tinha passado. E foi no dia do show do Bituca lá no Mineirão. Mas Teve uma. ele sabia que eu não podia ir, porque eu falei com ele. Quando a gente começou quando eu comecei a participar dos shows dele, é, e que eu soube, né? Eu já estava com essa turnê marcada para Portugal. Eu falei, eu não vou poder ir. E eu fui para participar de um. Ele falou, faz, vamos. E eu fui. Fui com o maior amor. Ali é só aprendizado. Você Entendeu? tem essa noção de que você aproveitou muito ele, que você falou tudo que você queria falar para ele, que vocês viveram tudo que vocês queriam viver intensamente, assim. A gente viveu. Eu conheci o Bituca. Eu tinha 20 e eu não tinha 20 anos. Quando eu conheci o cantor e o compositor. Quando eu conheci pessoalmente, foi 74. E desta data, a gente se viu e eu declarei para ele o meu amor por ele. Eu encontrei com ele na gravação, que eu tinha passado um pouco do tempo e entrado no dele. E eu olhei assim para ele, falei, Hermínio, que era o meu produtor, Hermínio Belo de Carvalho, eu falei, me apresente a ele. Aí ele veio chegando assim, que é a maneira bituca de ser, né? Olhou assim para mim, eu disse, eu te amo. Aí ele olhou para mim, ele disse assim, eu também. E aí até hoje, entendeu? Muito lindo. Bom, e tem Carlinhos Brau também, com quem você já gravou outras coisas, desde Gravei. Timbalada, do Mas começo. Bituca ele tá aqui, ele é grande, ele é enorme, ele é mestrado, ele nasceu assim, e nasceu com essa bondade, com essa voz que ninguém tem, nunca ninguém conseguiu ter essa perfeição que ele foi e continuará sendo eternamente. Ele elevou a MPB para outro patamar, Ele- no lugar da divindade, né? Não é? Exatamente. No lugar da divindade. Mas Aí, então, tá aí, ele tá aí. tá aí. Ele está. tá. Ele está aí e um legado gigante que construiu, né? Que a gente. Enfim, feat com Carlinhos Brau, né? Que está anunciado como uma dos grandes hits do carnaval aí de 2026. Primeiro Amor Primeiro. É tão bonito que ele fala da música, que fala de um amor que pode surgir em qualquer fase da vida e ser o primeiro. É tão, Maravilhoso, né? É né? tão lindo, dá uma esperança de tipo, né? A gente que já viveu amores, Imagina. desamores, não sei o quê, tá sempre podendo viver o primeiro amor. Gente, Né? olha aqui. É verdade que ele cantou a música pra você, ele te mostrou a música e você saiu cantando a letra? Saiu cantando. Ele chegou, pegou o violão e começou a cantar. A gente estava. É interessante falar isso, porque nós estávamos no hotel lá na Bahia, a gente foi para a adega do hotel, porque é uma adega pequena, né? E, obviamente, eles desligaram lá, porque eu detesto ele também, e ficamos ali. Aí ele pegou o violão, não ficamos nem comendo, nem bebendo, nada disso, né? Mesmo porque ele não bebe vinho. Aí ele pegou o violão para me mostrar. E ele começou a cantar e eu comecei a cantar junto. Tanto que, até hoje, tem horas, ele mudou alguma coisa da letra, inverteu, botou uma palavra aqui, botou a palavra que estava aqui, ele colocou para finalizar a frase. E até hoje eu lembro daquela frase que era estava, antes, que era, original. né? E aí eu fico olhando assim para o TP. Mas é linda, é uma música que ela é esperançosa, entendeu? Você não tem idade para amar. Você não tem idade para parar de deixar de se interessar pelo outro, pela vida, pelo sexo, pelo prazer. Não pode. É isso. Vem isso aí. E de repente você está numa idade que você pode encontrar o seu
primeiro amor primeiro, ali na sua frente, tá ali. Não tem que ser de 16 anos, 12, 14. Não, pode ser aos 70, pode ser aos 75, pode ser aos 60. Não tem idade. O amor não tem idade. O amor não tem sexo. É lindo. O amor ninguém vê, a gente sente. Como a felicidade. É assim, você não vê. Você sente, você acredita ou não. Muito Que nem a linda. A fé. mensagem é É linda. isso, É é isso, isso. total. Baiana, nascida em Salvador, no Natal de 49, filha de um cantor de ópera e de uma pianista. Você teve uma carreira como jogadora de basquete, chegando a integrar a seleção nacional, mas se tornou uma presença fortíssima na nossa música, na melodia, na poesia, tanto em momentos românticos na nossa vida, como naquelas rodas de samba, né? Animadas e tal. Você já trilhou muitas estradas da MPB, né? Foi a cantora mais popular do Brasil, um ícone da mulher emancipada, uma voz desejada por muitos compositores do país, de todas as fases da sua caminhada. Qual você sente que foi a mais arriscada? Viver e arriscar. Qualquer decisão eu vejo a vida, ela é dividida em dois, né? 50% e 50%. Se você não vai, você sente frustração ou você se sente derrotado, né? Para você ganhar, você tem que ultrapassar. Você tem que sair dos 50. A partir daí é lucro. Você vai cada vez se superando mais. Total. Entendeu? Então, eu acho que tudo na minha vida foi importante. Eu ter jogado futebol, eu ter jogado bola de meia, bola de gude, vivido, eu ter empinado a raia, que você chama de pipa, eu ter vivido na rua, assim, a liberdade que a gente tinha, eu ter entrado para o esporte, eu ter nadado, eu ter Jogado ter basquete. sido a atleta mais eficiente da Bahia. Eu só perdi em ginástica rítmica porque eu tinha muita vergonha. Eu sou tímida. Mas eu levei a minha vida de uma maneira muito boa. Eu vejo isso com muito orgulho, muito prazer, muito... Yes! Né? Eu podia ter seguido outros caminhos de facilidades e tudo, mas não. Eu sou do esporte, eu sou do conjunto, eu não acho que ninguém é alguma coisa sozinho. Eu acho que as pessoas têm que dividir, somar. Para mim, 1 mais 1 é sempre mais que 2. O amor vence o mal, sim. Gente, as mulheres, cada vez nós estamos caminhando mais, a gente está quebrando mais barreiras. Mas você não botou a cara a capa? Eu botei minha cara a tapa. Eu tinha 14 anos, eu botei minha cara a tapa. Eu queria ser emancipada, eu queria trabalhar, queria ganhar minha vida, entendeu? Eu queria ter autonomia para tudo isso e tive, né? Mas não foi fácil, entendeu? Uma mulher... Você já comentou sobre a evolução do feminismo ao longo da sua carreira e da sua vida. Eu sempre assumi minha vida. Sempre. Você nunca... Exatamente, você nunca fez muitas concessões, você sempre foi certa do teu caminho, né? Sim. Isso sempre assumiu todos os BOs. Os erros são todos meus. Os acertos é da equipe. O que está em mim, né? O que tem da minha família, dos amigos, ao meu redor. Mas eu sempre banquei os meus atos. Sempre. Eu nunca fui uma pessoa de dar detalhes. Nunca fui. Você diz da sua vida amorosa, amorosa e a minha vida familiar. Eu falava assim eu tive muitos embates, muitas discussões com meu pai. Muitas. Mas eu chegava para eles, eu dizia assim, olha, eu vou estar em tal lugar. As minhas irmãs, não, elas mentiam, entendeu? O que aconteceu, assim, o que eu percebi? Elas casaram, né? Todas casaram. E os maridos morreram ou separaram, é ótimo, porque elas saíram daquela prisão, né? Que era uma prisão feminina. Os meninos não, os meninos podiam sair. Tinha uma liberdade do que podia, imagina, sempre. Mas a gente não, né? E era uma crueldade, né? Isso.
E aí, eu falei, não, eu não vou nesse caminho daqui. Mas você foi sempre muito respeitada, assim? Você teve que Sempre. lutar muito para você poder ser quem você era mesmo? Ou você Dentro era da minha dentro da sua família, família? com os meus pais, meus Sim. irmãos, sempre. Eu nunca fui de esconder absolutamente nada. Se eu estava namorando uma menina, essa menina ia lá na minha casa, é, se eles sabiam ou não, eles aceitavam, mas ninguém. Se eu namorava um menino, ele ia para minha casa. Eles sempre foram muito generosos, compreensivos. Mas meu pai, como um homem, né, aquela coisa do macho, queria sempre as meninas ali, eu faço, mas ninguém pode fazer. Então, tem uma hora que, ó, vamos sentar porque não. Não, não funciona, Não, ele né? foi meu melhor amigo, entendeu? Você nunca escondeu os seus afetos, né? Não, por que que eu vou esconder É, o amor? Não, é. de jeito nenhum. Mas também eu acho assim que por mais bem resolvida que você seja, que você fosse também, tem as lutas internas, né? Claro, não, não era. Eu acho que a primeira manifestação que eu tive eu acho que, não sei se posso falar amor feminino, mas a minha irmã, que ela tem mais de 10 anos que eu, minha irmã mais velha, ela passeava lá em Salvador e na rua que eu morava, as pessoas passeavam de noite, ou seja, devia ser 6 horas da tarde, 7 horas da noite, assim, no máximo, né? As pessoas ficavam passeando, iam para o passeio, aí tinham de um lado, do outro, na rua, porque era muito tranquilo, né? Quando eu via a irmã, a amiga da minha irmã, eu lembro o nome dela, Maria Helena, meu coração disparava, mas era uma coisa que eu não sabia o que era aquilo. Vai ver que era, sei lá, uma manifestação não era negócio de sexo, não era eu sentia um amor enorme por ela. Como sentia amor pela professora, né? Eu acho que é uma transferência também que você tem aí, né? Quando você está no colégio, você é uma criança, como também sofri bullying, como também fui, o diretor do colégio tentou me bulinar, querer que eu tirasse a roupa para Era experimentar. chegava ali o uniforme de basquete novo e ele pediu para você experimentar na sala, não foi isso? Foi. Ele queria que você experimentasse Ele ali, tirasse a roupa ali. queria, mas eu não fiz. Disse não, Mas você viveu um abuso vivi. que marcou para você. Como é que isso te forjou no mundo? É, Impactou sua relação com outros homens depois? não, porque eu tive a sorte, eu tive poucos homens na vida. Antes, na época que eu jogava basquete, eu fui apaixonada por algumas pessoas, mas eu não tinha o amor deles correspondido. Eu sempre, eu falo assim, eu fui pro abraço de quem quis me abraçar. Aí tem gente que fala, você está mentindo. Eu falo, não estou mentindo. Eu fui rejeitada Por pelos homens. homens? Sim, rejeitada, assim. Mas eu tive a sorte de ter tido o primeiro homem com todo, com, todo consentimento e delicado na minha vida, foi Toquinho. E ele sabia de tudo. E eu disse para ele. Eu era apaixonado por ele. Eu quis ter um filho dele. A gente já brigou até em cena, em palco. Eu adoro É essa uma história. pessoa que eu adoro ele. Vocês namoraram e vocês queriam ter um filho. Você Eu queria. queria, eu queria. Mas ele foi muito legal, muito. Então os homens que eu tive, eles foram todos femininos. Eles não foram machões. Eles não foram na eu quero, você venha, entendeu? De como eu tive muitas vezes de querer empurrar minha cabeça para. Isso marca uma pessoa muito.
Isso foi um abuso que você sofreu de um amigo da família. Foi. Não Um foi deles, isso? né? Teve um ginecologista também. Ginecologista, eu era virgem, né? E ele disse que eu tinha ímã complacente. Eu não sabia o que era aquilo, eu não sangrei. Eu devo ter sangrado com ele. Obviamente que ele escondeu, né? Eu fazendo o exame ginecológico, mas... E veio essa história de ímã complacente. Então, eu perdi a virgindade com um escroto, né? Que eu poderia ter sido uma pessoa, como várias pessoas que têm aí, muito traumatizadas. Mas eu não fiquei, eu não tenho nenhum trauma com relação aos homens que eu tive. Porque você também dividiu com eles o que você tinha vivido Falava tudo. para poder também não acessar gatilhos, né? Para não ter E não gatilhos. tem essa coisa de eu quero, não. Eu quero. Primeiro sou eu. Você me satisfaz ou a gente se satisfaz junto. Não tem aqui a prioridade é minha. Maravilhoso. É porque- minha. E eu tive a compreensão desses caras, né? Porque dizem o seguinte, assim, eu falo de homens que para homem sempre é bom, mas para mulher nem sempre é bom. Às vezes não é bom, mas para homem é sempre bom. Pois é. A não ser quando brocha, né? Sim, sim. Mas você, quando que eu lembro Zélia Duncan, maravilhosa, uma vez a gente conversando numa entrevista, e ela me disse isso que ela se deu conta do próprio preconceito dela ao se ver apaixonada por uma mulher, ela achou que ela estava doente. Então você vê a perversidade do preconceito, como ele opera na gente. É. Como você se A maioria sentiu das- quando você se deu conta que gostava também de meninas? Eu não sei se... Eu não tenho esse peso. Entendeu? Eu não tenho esse peso. Eu tinha um olhar para o ser humano. O meu olhar era esse. Eu achava uma pessoa bonita. Por que eu não vou dizer que você é bonita? Nossa, você é bonita, hein? Você... Como eu olho para um homem, entendeu? Eu falo, cara, bonito. Deve ser gostoso, deve, não sei. Eu canto Carlinhos o tempo inteiro. Gato. Aff, Maria, que coisa. Né? Ei. Mas eu lembro que você me falou naquela entrevista também que, assim, durante muito tempo a minha terapia foi o espelho, Fala. né? E aí era Olha. ridículo eu mentir pra mim mesma. Pode. Né? Isso é maravilhoso. Mas eu devo ter tido momentos, né, difíceis, meu Deus, será que... Eu não lembro, entendeu? Eu não lembro. Que ótimo. Graças. Memória Eu não lembro, seletiva. eu não lembro. Agora, olhando pra você, você deu voz a muitos compositores homens, assim. E você acha que você poderia ter gravado mais mulheres também? Quando você faz esse disco da gente, só com compositoras nordestinas mulheres, eu vejo tanto talvez essa clareza que você tenha tido também pra sua obra, falar, caramba, agora eu preciso gravar mulheres. Eu gravei poucas mulheres, ou não? Eu gravei muitas mulheres. Eu gravei muito Sueli Costa. Sueli Costa. Muito Sueli Costa. Sofisticadíssima. Angela Rorô, Zélia, Joyce, primeiro disco. Eu vi Fátima Guedes. Me ajudem. Dolores. Já citou aí um monte. Eu gravei. Veio uma leva de cantores, de cantoras nos anos 80, que foi muito grande, né? E gravei Marina, que, nossa senhora, amo de paixão. Mas, as vozes começaram a sobressair. E gravei Joana, a música que eu adoro dela, eu gravo o que eu gosto, né? Aí, no disco no da gente, a gente não tinha pretensão disso, não era... Aconteceu, né? Foi acontecendo até que uma hora foi... Gente, olha para isso. Sim, sim. Aí vem a Karina Abu, vem a Joana Isabela Moraes, Joaninha, meu Deus. Joana Terra.
Várias gerações, mulheres, estilos, né? 80%, Sim, entendeu? sim, Mas tinha os parceiros. sim, sim. Mas tem uma coisa assim, né? Quando a gente pensa em como o patriarcado opera, né? Incentivando a rivalidade feminina, sempre. Isso aconteceu bastante na música, né, Simone? O que você acha? eu acho Você que era fez grandes amigas? eu acho que era uma coisa de gravadora. Acho. E também teve gente que, quando uma pessoa não gosta de você, você não tem que insistir. Não adianta, não bate, né? Então não insista. Mas eu gostaria de voltar só um pouquinho Claro, meu amor. a, Sobre o seu disco da gente? não, sobre o estupro. Ah, vocês, qual é a, tem noção do que é um homem abusar de uma criança? O estrago que faz na vida de uma pessoa? Quantos anos você tinha? Eu era criança. Eu era criança. Como é que uma pessoa, ele, ele tenta colocar o pau dentro da boca de uma criança que nem cabe? Doença. Esses não tem perdão. Não tem perdão. Doença mais viva do que nunca, né? Não tem perdão. Uma pessoa assim não tem perdão. E uma pessoa perto de vocês, da família, de Não, e confiança. tem mais assim. Eu não sei qual é a. Só pode ser doença gravíssima, inclusive. Deveria ficar numa ala totalmente separada, né? Mas a gravidade disso, de mexer, porque mexe com você de uma maneira. Você fica com medo, inseguro, etc. e tal. Claro que eu tenho raiva dessa pessoa até hoje. Essa pessoa não é perdoada. Para mim, não é perdoada. Jamais eu vou perdoar. Mas o que as pessoas fazem com outra gente? É uma destruição total isso. Total. Não tem perdão. Entendeu? Não tem perdão. Não pode. Mesmo porque os caras que fazem isso, eles não podem esquecer que um dia eles terão filhos e filhas. E a gente sempre viveu um mundo muito violento, mas a gente tem tido muitos casos de violência contra a mulher, né? De todos os tipos. E é muito duro, né? Ser mulher. Covardes. Covardes. Importante esse recado demais. Importante a gente falar sobre isso. Muito importante. O fato de você usar sempre roupa branca no palco está relacionado com espiritualidade? Sim. Qual o lugar da espiritualidade? Que história é essa? Como chegou isso para você da roupa branca? E qual é o lugar da espiritualidade na sua vida? Desde criança que eu ouvia e via uma menininha, ela era projetada. Eu via, eu criança, mas via, entendeu? Eu sempre eu achava que o Egito, a Índia e a Turquia era o lugar que eu mais queria conhecer. Eu não tinha noção do que era o Egito, do que eram as pirâmides, eu não sabia por quê. Passa o tempo. Vai ter tempo para eu contar essa história? Claro, conta. Quando eu comecei a cantar, no primeiro ano, em 73, teve o lançamento do disco da Marisa Gata Mansa, com a música Viagem, que saía daqui, ali do Porto, até Paquetá.
Eu esqueci o nome, tá? Porto daqui? É. Porto Maravilha. Que Não era Maravilha, o outro que Sim. você pega a balsa para atravessar, pegava a balsa para atravessar e tudo. Eu morava em São Paulo nessa época. E eu vim para cá, já tinha gravado. Eu vim para cá com Moacir Machado, que era a pessoa que me descobriu. Quando a gente chegou, pegamos trânsito naquela época, viu? 40 anos atrás, 50 anos atrás. Chegamos no aeroporto, fomos direto para pegar a balsa, que era uma balsa arrendada para ir para Paquetá e voltar, ouvindo Marisa Gatamansa, música do João de Aquino. Quando eu cheguei lá, estavam o Milton Miranda, que é bom eu dar os nomes dessa Sim, época, sim. né? Porque foram pessoas muito Importantes na sua trajetória. né? E aí, um amigo do Milton Miranda chegou para o Milton Miranda e disse assim: agora a gente já pode ir. Agora a gente já pode ir, que estava faltando alguém. E esse alguém era eu. Ninguém me conhecia. Eu tinha recém-lançado um disco. No caminho da viagem, na volta da viagem, eu estava sentada na janela, assim, da barca, e veio uma pessoa e sentou do meu lado, assim. E olhou para mim e disse assim: você vai viajar muito, né? Não, mentira. Ele falou assim: você tem um problema grande na vista, né? Eu disse: tenho. Você vê uma luz. Ele falou: você vê uma luz? Eu falei: bom, é uma coisa só minha isso daí. Eu vejo uma luz. E tem horas que ela é gigantesca. É do tamanho, isso aqui, ela é enorme. Tem horas que ela passa. É algum aviso que eu Isso estou... continua acontecendo. Continua acontecendo. Aí ele falou, depois ele disse assim: você vai viajar muito. Eu disse: bom, eu espero que sim, né? Eu estou abraçando uma carreira. Ele falou: não, você vai viajar agora. Como agora? No dia seguinte, eu recebo um telefonema do Hermínio Belo de Carvalho, que ele me convidando para fazer uma turnê pela Europa, e que quem ia, na verdade, era a Elza Soares e o Quinteto Violado, mas por Agenda. as agendas não deram. Fui eu com o Hermínio. Aí, quando eu recebi o convite, eu liguei para o Mário e disse: eu gostaria de conversar com ele. Gostaria de conversar com você. Aí eu fui conversar com ele botava cartas, e ele falou até o que eu ia ganhar. Tudo bateu. Ele falou assim para mim: sua carreira, ela virá de fora para dentro. Eu comecei a cantar, o primeiro teatro que eu cantei foi Olimpiá. Depois eu fui com Roberto Ribeiro, João de Aquino, tive os mestres, né, Tambatrio, Luizinho Essa, vários músicos, como sempre, graças a Deus. Voltei. Aí ele tinha um templo de pesquisas filosóficas aqui, na Mena Barreto, que era, depois a Odeon mudou para lá também. Então, o templo dele era uma casa. E aí eu fui lá. Ele recebia uns mestres ascensionados, recebia uns Encantados. recebia Mama Ed, entendeu? E ele falava uma língua que ninguém entendia, até aí 4 ou 5 anos eu ficava lá assim, mas nunca botei assim a minha cabeça para eu ia à igreja, eu sempre fui uma pessoa que assim eu escolho, né? Eu tenho fé. Aí eu tenho um irmão que é mestrado. É uma linha espírita? É uma linha, é a Fraternidade Branca. Sim. É muito bonito. Fraternidade Branca
Ela tem os mestres ascensionados, trabalha com cores, com essências, com... Eles são duros, os mestres não são brincadeira. Agora, se E aí você... disseram que você Não, devia. ele chegou para mim um dia e botou a mão na minha cabeça. Ele disse: você é do quarto raio da chama-luz, cor branca. E o seu mestre chama-se Serapis Bey. A partir dali, a partir do dia que eu fui Batizado. recebi o batismo, né, de sacerdotisa e do meu nome, eu sempre, aí nunca mais eu usei uma outra cor. Eu tentei usar, mas as primeiras vezes que eu cantei uma coisa preta aqui, mas eu não gostava assim de usar preto. Gozado porque eu uso muito azul, né? Muito azul marinho, muito. Mas preto. E também eu não tinha muita escolha de roupa, né? Porque era tudo curto, eu tinha horror daquelas coisas. Eu não gostava de usar vestido porque eu era muito desengonçada. Mas a primeira vez que eu cantei, a roupa tinha umas vigas assim, pretas e rosa. A outra era aquela meia fina que a gente fazia o contrário, bordar preta, entendeu? Sempre roupas preto, usando preto. A cor preta. Aí eu comecei a sentir uns negócios espiritualmente falando e ver e fazer trabalhos cantando enquanto cantava. E minha vida foi assim durante 22 anos. Aí ele passou e, e passou tudo. E aí você começou a botar o branco no palco e se sentiu muito melhor? É uma cor, eu sempre falava que o branco é uma cor que está totalmente aberta, né? O branco, e falam ao contrário, né? O branco é a união de todas as cores. Dizem que é o contrário, que é o preto. Os mestres ascensionados, eles têm cores. Então, no que eu aprendi, Era o você branco. tem Saint Germain, entendeu? Você tem Jesus, você tem a mestra, você tem o laríngeo, que é o ouro, você tem o plexo solar, que é Serapis Bey, e por aí vai. Chama Fraternidade Branca. É lindo. E Simone, e essa história de que você gravava pelada no estúdio? Isso É lenda? Não, não é lenda, não. Mas não era pelada, pelada. Os estúdios, normalmente eu gravava em uma época que era agosto, por aí. E eu não gosto de ar-condicionado. Eu tive um problema com ar-condicionado, eu fiz durante 10 anos vacinas, porque eu chegava num lugar com ar-condicionado e fechava eu tinha Clot. inflamação. Era uma coisa muito chata. E então eu pedia para botar um biombo, né? Porque a roupa que eu ia devia ser errada, porque era calça jeans, como sempre usei calça jeans apertada, blusa apertada, então eu abria para ficar mais à vontade. Não tem microfone aqui, Não. para ficar mais à vontade. E aí ficou essa coisa. Uma vez Bituca fez uma entrevista comigo. Você já ficou nua gravando? Eu falei, fiquei. Ninguém via. Você ficava super à Deixa vontade lá. e a voz saía, que era uma beleza, com nada apertando. Nada né? me apertando. Sutiã você usa? Odeio, mas eu uso, meu Deus do Usa, céu. Hoje eu até esqueci de botar. Horrível. Mas não gosto. Não gosto de nada que aperte assim, sabe? Estamos indo aqui para o final. Eu quero falar para você de um movimento que está acontecendo agora, né? Mais recente, que a gente fez. Eu falo assim, a gente está lançando um movimento que é muito legal. E o que você fez? Então, o que você fez? Depois da pandemia, que eu entrei muito na casa das pessoas, Com as suas lives maravilhosas. com as lives, agora a gente lançou um site que eu quero ouvir as pessoas.
as sementes estão sendo plantadas. Eu quero dividir isso com as pessoas. Eu quero ouvir o que as pessoas têm para me dizer, né? A oportunidade, uma hora eu entro, eu vou, eu respondo, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer uma corrente do bem. É como é o cordão umbilical, é essa coisa que vai passando de mão em mão, que a gente se enrola numa coisa boa, que tem este propósito. E não é não é um movimento que chegou, foi criado agora para parar agora. Não, ele é para seguir, né? Depois você vai me dizer o que você está fazendo, vai me dizer o que você pretende fazer, né? Que legal. Isso. É provocar também, né? Provocar as pessoas a refletirem e a proporem. Falam. É claro. Proporem coisas boas, porque também ficar só reclamando, né? Não, diga o que você fez, me conte a sua história. Eu quero saber de você. Legal. Esqueci? Perfeita. Prestes a completar 76 anos. Dá um nervosinho pensar também que, assim, tem mais vida para trás do que para frente. Ah, não quero pensar isso, não. Desde os 5, eu achava que morreria muito cedo. Jura? Eu sempre tive essa coisa, né? Ah, vou morrer aos 25, vou morrer não sei o quê. Vou morrer aos 50. Eu tô aí, eu tô com 70. Tá maravilhosa. Mas eu não gosto, eu tenho medo. Eu tenho medo da morte. Não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer, sim. Esse é o gênio do Gil. Sim. Entendeu? Sim, exatamente, porque morrer ainda tá vivo, né? Pô, a morte já foi. A morte já foi. Ninguém contou, ninguém voltou para contar, entendeu? Aqui, tá bom, vamos lá, a gente tem que limpar mesmo esse mundo que tá muito violento. Tá? Só o amor, né? Só amor. Você tá apaixonada? Eu sou apaixonada. Por alguém, não? Sim. Sim? Ai, que bom, adoro. E ano que vem tem eleição. O que você diria para os brasileiros? Que eu gostaria que a gente fizesse na época das eleições, ou um pouco antes, que estampássemos todos os nomes diabólicos, todos os nomes desses homens terríveis que têm junção com o demo, para a gente errar menos, ou tentar errar menos, e tirar esses poderes deles. Eles estão muito poderosos cada vez mais, cada vez menos se importando com as pessoas, com os mais pobres, com as crianças, não ligando para segurança, para escolas, para hospitais, para moradias. Para comida na mesa? Cada vez estão roubando mais. Você acredita na política? Eu acredito Eu acho que tem bons políticos em qualquer lugar. Bons homens em qualquer lugar. Homens e mulheres. Sim, claro. Não, as mulheres... Tem uma que sai ali, pega uma trilha que é... Quem? Cara! Quem? Tem essas pessoas horrorosas, essas mulheres horrorosas, entendeu? Que o quê? Que votam contra a gente, que votam contra as mulheres. A humanidade, são contra as mulheres, são contra a humanidade. Tem várias aí, né? Como diz na Bahia, esse Pelé podre, né? Pelé, né? PL, sim. Podre. Mas que a gente tivesse mais... Quem foi? Maravilhoso. Que a gente tivesse assim, mais acesso às informações. Que algumas coisas fossem proibidas, muitas coisas, não algumas, mas do Congresso fazer o que ele quer, da Câmara dos Deputados fazerem o que eles querem, na calada da noite, porque para essas horas eles não precisam da gente. Eles fazem escondido. Eles se beneficiam, eles se apropriam
de coisas que não são deles, das coisas que não são deles. É do povo. Eu acho muito, muito ridículo quando um político chega e fala assim: não, porque eu fiz isso. Você não fez porra nenhuma. Você tem a obrigação de fazer as coisas. Durante o mandato deles, eles têm a obrigação, eles têm uma verba gigantesca. Não falta dinheiro no Brasil. Falta vergonha. Então, a saída é votar direito. É votar direito e a gente saber, porque tinha que ter regras também. Não pode qualquer pessoa se candidatar a ser um representante do povo. Não pode. Tem que ter uma sabatina, tem que ter um conhecimento. Tem que ter ficha limpa. Mas isso O básico. eles conseguem derrubar tudo. Tem que ter moral para chegar e olhar para uma câmera e falar. Você não pode ser ladrão. Qual é o exemplo que dá para o país? Uma pessoa levar 4 horas para chegar na sua casa e eles com a bunda sentada fazendo só cagada e levando dinheiro para os amigos deles? Cheio de brilhantina na cabeça, no cabelo? Xambandã. Procura saber o que é isso. Você está passando um monte de mensagem importante aqui, mas a gente, enfim, esse programa vai passar no dia de Natal, né? Minha irmã, não faça isso. E aí? Eu quero passar uma mensagem Essa maravilhosa. mensagem de esperança e alegria. Tira essa gritaria aí, eu venho depois, eu faço o que você quiser, mas essa noite não, essa noite é minha, é sua. Essa noite é de quem é do bem. É quem faz o amor, quem pratica o amor, quem gosta de música, quem gosta de família, de irmãos, de amigos, quem faz o bem. Se você faz o bem volta para você. Essa linha não tem quebrada, não tem. Volta. E essa é uma mensagem que pode ecoar muito além do Natal, né, cara? Porque a gente vive nesse momento de tanta violência, guerras físicas mesmo, guerras virtuais, de ódio. A gente precisa emanar outra coisa, aqui né? o Brasil tem tudo para ser lindo. Tudo para ser lindo. A gente ouve isso. Meu avô já me dizia que o avô dele falava isso. Demora para chegar, né, Demora menina? para chegar. Mas uma hora... Tem horas que eu... Gente, hoje é Natal. Não, então é Natal. E a gente hoje é Natal, e se a gente olhar para nossa cultura, né, Simone, não é pela soja que o Brasil é conhecido, não é por nada, é pela cultura, é pela música. A música, né, no mundo inteiro. A música e você aqui, nossa representante maravilhosa, um mulherão desses, cheia de história e gata pra caramba. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, menina. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Maravilhosa. Valeu. Obrigada. Axé.